Bom, então vamos começar a parte prática agora, né? A gente tem essa paciente, mulher, baseline dela são os valores iniciais, tá? Igual a gente vê nos estudos, né? Baseline, valor inicial, tá? Linha de base. 33 anos, 160 centímetros, 100 quilos, então a gente vê que ela tem um IMC mais elevado. O LDL dela está alto, pré-diabetes, tá? Pré-diabetes, lembrando que é, né? Quando tem uma glicemia ali, né? Até mais ou menos 125 maior ou igual, né? Ou uma glicada ali de 5,7 a 6,4, né? Quando chega em 6,5 já é um problema, tá? Esses valores aqui, né, são valores médios, tá? O gasto calórico dela é baixo, a academia é 3 vezes por semana. Isso aqui muda muito pouco, tá, gente? Mesmo que fosse 6 vezes por semana, ainda assim não é um gasto calórico alto porque ela é sedentária, tá? Então pensa, a pessoa passou 7 horas dormindo, 16 horas mais parada, né? E é só uma hora que sobrou treinando. E muitos exercícios não vão ter um gasto calórico tão alto, né? Ainda mais se ela não estiver bem adaptada, tá? Então mesmo que ela treinasse 6, 7 vezes por semana, ainda seria ali um fator de atividade física mais baixo, tá? 1,3, 1,4. Tem elevação de pressão arterial. E ali, como ela tem uma circunferência de abdômen alta, mais esse pré-diabetes aqui, né, eu começo a suspeitar de uma esteatose hepática não alcoólica, tá? Ou seja, de uma gordura no fígado, né, acima de 5% dos hepatócitos, ali já com mais gordura, isso já entra uma esteatose hepática grau 1, justamente porque ela tem uma circunferência abdominal, porque ela é mais sedentária, já tem uma pré-diabetes, né, e tem também uma apneia aqui, que obviamente vai influenciar na qualidade de sono dela, tá? Emagrecer ajuda a apneia, tá? Emagrecer é um fator ali importante, né? Tem estudos que medem até a circunferência do pescoço. Só que muitas vezes nós temos alterações anatômicas, tá? Outras questões que podem influenciar o sono também, né? Um bruxismo, alterações ali na respiração que podem atrapalhar, tá? Então não é que emagrecer necessariamente vai resolver a apneia, mas pode ajudar bastante. Quando eu falo de pacientes com obesidade, ok? Bom, aqui eu fiz uma dieta para ela, olha só, 1.000 calorias, né? 1 grama quilo de proteína, 1,10 de carboidrato, 110 gramas, 0,20, né? 0,2 de gordura. Então a gordura ficou bem baixa aqui, ó, né? Deu até um pouquinho menos de 1.000 calorias, tá, gente? Porque aqui, ó, eu estou contando tomate, brócolis, cenoura e pimentão. Tem 400 gramas de vegetais aqui, né? Isso aqui vai dar uma média de 120, 170 calorias. Não se conta isso, tá? Na dieta, né? Esse aproveitamento energético é bem baixo, tem bastante fibra. Tu aproveita mais no cólon ali, né? Pelas bactérias intestinais, mas não sabe realmente quanto que se aproveita. E então não precisa contar isso aqui. Eu só coloquei aqui, geralmente quando eu estou montando dieta por software, eu não coloco, né? A não ser que seja uma abóbora, por exemplo, que é um pouquinho mais calórica, tá? Ou seja, 1 quilo de vegetais, né? Sei lá, numa preparação de fisiculturismo. Aí, obviamente, né, que eu vou contar sim, né? Embora eu saiba que não há um aproveitamento total, tá? Tipo, 100 gramas de tomate vai ter 20 calorias aqui. Mas se fosse 500 gramas de tomate, né? Aí eu já posso pensar, não, então realmente, né, vai ter 100 calorias. Eu sei que eu não aproveito as 100, mas será que eu não aproveito umas 50? E tem uma grande variação pessoal ali entre cada um, tá? Mas no geral eu não conto não, tá? A não ser em casos específicos. Eu usei essas frutas para dar mais volume. Melão, morango, mamão, tá? Então, quando eu penso aqui, 1.000 calorias, eu tenho menos saciedade e mais fome, tá? Eu não consigo aqui fazer uma dieta muito alta em proteína para influenciar esses caras. Então, até pela questão do valor calórico e do peso da paciente, tá? 1 grama quilo é muito pouco? Não, não é. Por quê? Porque ela tem muita energia disponível. Quanto mais energia, ou pela dieta, ou disponível, né, na forma de tecido adiposo, menos proteína, tá bom? Ou seja, se eu tenho uma pessoa que é eutrófica, né, e aí eu faço uma dieta com déficit calórico de menos 800 calorias, eu vou precisar de mais proteína, né, de repente 2,2 grama quilo, uma eutrófica, tá? Do que se eu faço uma dieta com menos 300 calorias. Um déficit muito pequeno aqui, né? Nem vai ter tanto resultado. Que aí, de repente, posso fazer uma dieta com proteína aqui
1,6, tá? Então, não eutrófico. Como ela está na obesidade, ela tem bastante energia disponível. Ou seja, essa perda de massa muscular, ela não é tão grande assim, ela é muito pequena, tá bom? Nas aulas de montagem de dietas aqui, hoje é uma aula de montagem na prática, mas a gente tem aula de montagem para casos clínicos também, né? Onde eu falo mais de fisiologia e bioquímica aqui na pós, tá? Aí eu explico ainda melhor esse assunto, algumas confusões. Mas pense que ela tem bastante energia disponível, não precisa usar tanta proteína. Só que aí não vai ter esse efeito da proteína, né? Na questão de minimizar a fome, aumentar a saciedade. Logo eu vou buscar o que aqui? Volume. Por isso que eu já cheguei e trabalhei com 530 gramas de frutas, tá? Eu trabalhei com um volume bem alto de fruta, né? Reparem que eu não estou usando arroz, estou usando batata inglesa, né? E lentilha também. Poderia usar feijão, mas enfim, para combinar. E eu não preciso colocar os dois na mesma refeição. Eu posso fazer, por exemplo, um almoço com a batata e a lentilha e um jantar, né, só com a proteína, os vegetais, vai depender da adesão do meu paciente, tá? Eu usei um iogurte desnatado para conseguir mais volume com menos calorias e ficar uma dieta bem low fat. E ovo de galinha aqui também, tá? Usei 2 ovos aqui, né? E reparem que eu não tenho mais fonte de carboidrato, eu não tenho pão, não tenho aveia, né? Essa batata eu posso até substituir por arroz, por exemplo, né? Ah, posso substituir por pão? Vai ser complicado, vai dar tipo uma fatia, um pouquinho de pão só. Então é uma dieta mais restrita e mais focada em frutas aqui também, né? O que eu vou ter que cuidar nessa dieta aqui, tá? Primeira coisa que vocês vão pensar é, nossa, mas é muito difícil, né? Porque na hora que eu vou dividir, vamos falar que eu vou montar a dieta aqui, tá? Aí eu vou fazer aqui o café da manhã dessa minha paciente, né? Vamos falar que eu fiz 4 refeições, tá? Aí o café da manhã, né? Vamos falar que eu coloquei um ovo, né? Uma das opções de fruta, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho de vegetal para segurar, de vegetais. E eu posso até colocar um pouquinho de psyllium aqui também, né? Farelo de psyllium, para ajudar não só na questão da saciedade, mas no aporte de fibras, para minimizar o efeito de uma constipação. Almoço. Frango, batata, lentilha e vegetais, tá? Aqui eu posso colocar para combinar um ovo com tomate, por exemplo, né? Lanche da tarde. Aí eu posso pensar no iogurte natural, fruta e aí um ovo com mais vegetais, tá? E aí o jantar vai me sobrar o quê? Olha só, eu tenho 3 porções de frutas, né? Eu posso até dividir. No lanche da tarde eu coloco 100 gramas de morango, no jantar eu coloco mais 100 gramas, já que é uma fruta pouco calórica, né? Só que aqui vamos falar que aqui eu já fechei. Já coloquei aqui 120 de lentilha, 120 de batata e 200 de lentilha. Aí esse jantar vai ser frango, vegetais e morango. Ou, se o paciente quiser, eu divido aqui. Coloco essa batata só 60 gramas aqui, que dá muito pouco, e 100 gramas de lentilha. E no jantar eu também coloco só isso, né? 60 de batata e 100 de lentilha. Por que eu usei mais lentilha, gente? Para também conseguir bater um pouquinho mais da proteína, né? E do aporte de micronutrientes. Essa é uma dieta difícil. Ainda mais para um paciente de 100 quilos que está acostumado a um alto consumo calórico. A gente não pode negar a dificuldade dessa dieta, tá? Como é que eu vou trabalhar com ela no início? Expectativas, tá? Então ela quer chegar, ó, ela tem 100. E para ela é muito importante chegar em 94 em 30 dias. Isso é um baita resultado, é mais 5%, né? 6 quilos, gente. Obviamente que não vai ser 6 quilos de gordura, tá? Esse método aqui que eu mostro em aula, até na aula prática a gente vai trabalhar ali, eu peço para vocês trazerem casos clínicos na aula prática, tá? Para tornar mais dinâmico, não ficar ali, né, explicando as mesmas coisas para vocês. Então, entrem na aula prática, quando for ali a data de vocês, né? E tragam casos clínicos para a gente conversar, tá? E aí eu monto na hora as dietas para vocês verem, a gente debate ali também, né, algumas ideias. Então, para ela, ó, isso aqui é importante. Isso é difícil? É.
só que isso é um resultado que para ela vale a pena. E é isso que eu converso no início da consulta. Tá, você vai voltar daqui 30 dias, ou daqui 45 dias, online ou presencial, tá? O que seria um resultado legal? E aí eu vou trabalhar com expectativa. Se ela falasse para mim, o resultado legal é 90 quilos em 30 dias, eu ia ter que cortar muito mais, ia ser tipo uma dieta de 600, nem 600 calorias, né? Tá 1.124 ali, tá? Eu, na verdade, eu passei 1.000 calorias com os vegetais, mas na verdade tem umas 900. Ou seja, 1.100 vezes 7, 7.700, é 1.124, né? Vezes 7 dá 7.700, que eu estou dando 1.100. E eu passei 900 vezes 7, né? 900 vezes 7 dá 6.300, tá? Tá até um déficit maior. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu coloquei uma refeição ali, né? Um pouquinho mais livre. Não é com todo paciente que a gente usa o termo refeição livre, né? Então, caso vocês já tenham visto as aulas de psicologia aqui, né? Até algumas aulas comigo, com o Maicon, esse termo às vezes vai vai reforçar uma dicotomia que o paciente tem entre estar e não estar de dieta. Então, muita gente usa outros termos, como uma refeição ali, de repente, mais calórica, né? Vai ser ali uma refeição planejadamente mais calórica, para a pessoa entender que isso faz parte do planejado, né? E não ter essa ideia de como se ela estivesse consumindo essa comida pela última vez, se despedindo da comida e querendo aproveitar essa refeição. Então, esse termo também, né? A gente tem que discutir essa semântica quanto a visão de cada paciente disso. Isso é uma coisa que tem que trabalhar em consulta. Mas vocês reparem que eu deixei aqui uma variação, né? 900 vezes 7 dias. Então, tenho 1.400 aqui. E aí, nesse dia que eu vou ter uma refeição mais fora da dieta, eu posso, de repente, cortar esse jantar, né? Diminuir um ovo ali do café ou daqui. E aí, fazer essa refeição com uma média de 1.400 calorias. Tá bom? E aí, eu consigo fazer isso, né? Uma refeição com 1.400 calorias ali, né? Mas, obviamente, que eu sempre vou planejar isso com o meu paciente e pedir parcimônia. Não é porque cabe aqui, então, 3, quase 4 faixas de pizza, dependendo do sabor, que você precisa consumir tudo, tá? Tenha parcimônia para você já ir entendendo que comida não é necessariamente a tua única fonte de recompensa, tá? E depois disso, eu também vou mostrar para a minha paciente aqui, ó, para manter seu objetivo, última linha, né? O que você precisa fazer? 2.400. Então, depois disso, ó, o que eu mostro para ela? Obviamente que ela vai querer mais, né? Para ela entender que ela não vai ter que ficar a vida inteira nessa dieta, né? É igual eu falei, se eu trabalhar 12 horas eu vou ganhar o triplo. Mas eu vou ter que a vida inteira trabalhar 12 horas? Não, né? É só para pagar essa dívida, ou é só para comprar esse carro, é só para, sei lá, pagar a festa de casamento, né? Eu tenho que ter essa previsão do futuro com a minha paciente também. Por quê? Porque ela vai olhar isso aqui e vai falar, tá difícil, tá aumentando minha fome, minha vontade, tô me sentindo privada, né? Não tem um alimento aqui que eu gosto muito, sei lá, doce de leite, chocolate, enfim, né? Tá só numa refeição. Então, eu já trabalho com isso, tá? Eu já trabalho com esse planejamento, essa antecipação, né? De que depois a dieta vai mudar e a gente vai aumentar as calorias. Mas uma outra coisa que eu vou ter que fazer com ela é pedir para ela aumentar isso aqui também. Por quê? Porque aqui, quando ela se movimentar mais, não necessariamente precisa ser musculação, tá? Ela vai ser mais fácil de manter os resultados. Manter o resultado aqui 94, mais para frente, sei lá, 91, 90 quilos, tá? Vamos dar uma olhada nos micronutrientes aqui, né? Cálcio, não bati. Para essa mulher seria 1.000 miligramas, por exemplo. O colesterol da dieta vai ser pelo ovo, mas não vai influenciar tanto no LDL. O ferro aqui, né? Eu não bati se ela for uma mulher que tem uma menstruação normal, que é 18 miligramas. Se ela usa algum método que interrompe essa menstruação, eu bato sim, tá? Mas se ela interrompe de uma maneira significativa. Lembrando que é uma mulher com obesidade. Então a ferritina dela, que representa o estoque de ferro, pode estar alto por um parâmetro inflamatório. Então eu tenho que avaliar ferro, né? Capacidade total de ligação ali, né? De ferritina também, tá? E isso eu explico bastante nos meus cursos de vitaminas e minerais. Então isso aqui vai depender, né? Se ela está perdendo bastante sangue ou não, tá? A fibra, eu bati 38 gramas. Uma recomendação média é 14 gramas a cada 1.000 calorias, né? Ou 25 gramas para mulheres e 35 para homens. Eu coloquei 32 gramas aqui, perdão, né? Fósforo é muito fácil bater, a maioria aqui é muito fácil bater, tá? A dieta, ela tem gordura mono e poliinsaturada quase igual a saturado, ó. 10 gramas, comparando, né,
com 5 gramas de saturado. Essa não é uma relação boa. Lembra que essa é uma paciente que ela tem um LDL elevado. Quando eu tenho um LDL elevado, eu vou ter o quê? Para baixar esse LDL. Não é só perder peso. Na verdade, perder peso nem é a recomendação principal. É mais fibras, isso eu bati bem. Menos saturadas e mais insaturadas. Numa relação aqui de 1 para 3, né? Saturado e insaturado, ou até 1 para 4. A minha está 1 para 2, tá? Só que ainda assim está uma dieta bem baixa em saturada. Então isso vai reduzir bastante o LDL, tá? Por que está bem baixa saturada? Porque tem 1000 calorias. Se fosse uma dieta de 1800 calorias, essa relação que está na dieta ali, 1 para 2, não estaria legal. Eu teria que focar mais em gorduras insaturadas, oleaginosas, né? Talvez até reduzir esse ovo, por exemplo, tá? Canola, azeite, tá? Por aí vai. Continuando aqui, né? Nós temos o magnésio, também não bati pela dieta, né? Potássio aqui, né? Também não bati, tá? Vitamina A, isso vai depender das escolhas alimentares dela também, como carne vermelha ou não. Aqui eu bati principalmente com beta-caroteno. Beta-caroteno, eu preciso de 12 unidades dele para formar uma de vitamina A ativa. E no caso eu usei cenoura, né? O pimentão também tem beta-caroteno, tá? Vai ter um pouquinho de vitamina A na forma ativa no ovo também. Se eu troco esse filé de frango por bife, né? Por fígado, tá? De boi, por exemplo, aí eu bato facilmente a vitamina A. Mas aí não é recomendado fazer isso todo dia, tá bom? Não bati tiamina, né? B12 eu bati, riboflavina bati na trave aqui, tá? Qual que é a recomendação, então, geral, gente, né? Vitamina D é mais pela exposição solar. E vitamina E eu não bati. A principal fonte de vitamina E são fontes de gordura, principalmente óleos vegetais. Recomendação é multivitamínico, tá? Na hora que eu passo uma dieta aqui, eu vou ter que ter esse multivitamínico seguindo a RDA. Não precisa ser um multivitamínico importado, com altas doses, que seria até problemático, tá? Seria um efeito ali mais deletério quando tu aumenta muito as doses de algumas vitaminas, como vitamina A, vitamina E, vitamina C, tá bom? Aqui é o cálculo que eu usei, né? Isso aqui é uma planilha que eu entrego com alguns dos meus cursos como o curso de para emagrecimento, mas basicamente, né, nessa mulher eu vou usar a fórmula de Mifflin, porque ela tem obesidade. Se fosse eutrófica, eu ia usar Harris Benedict, e se fosse um nível de treinamento maior, né, já mais treinada, né, ia usar Tinsley, tá bom? Bom, ali, só para vocês verem, né, para ela manter o peso, como o peso atual dela, de 100 kg, 2.500 calorias, tá? Ela está mais ou menos aqui, ó. Vamos seguir, ó. Harris Benedict, mulher. Não, desculpa, Mifflin, mulher. Ó. Está num gasto um pouquinho mais moderado, tá? Que ele calculou. Então, essa paciente, ela tem um gasto leve para moderado, ele calculou um pouquinho mais para moderado, não está errado, tá? Um gasto mais intenso, fui eu que fiz essas definições, tá? Por isso que está intenso e muito intenso, ó. Intenso aqui seria corrida 30 minutos ou mais, musculação e tal, né? Como essa é a minha planilha, eu quebrei um pouquinho mais os valores, né? Muitas planilhas vão estar em GET leve, moderado e intenso. Eu fiz mais, ó, eu fiz 5 cortes, né? Sedentário, leve, moderado, intenso e muito intenso. Então, moderado aqui, caminhadas mais longas de 30 minutos, né? Musculação 2 a 3 vezes por semana, tá? Ela está aqui. Ela não chega tanto nesse intenso, né? E esse intenso ele varia bastante, ó, de 2.500, 2.600, 2.700, tá bom? Só que lembra que eu não vou usar a baseline dela para fazer isso. Eu não vou usar isso aqui. Por quê? Porque a partir do fortalecimento que é importante para ela, do porquê que ela quer emagrecer, quais são as razões, eu vou mostrar a importância dela aumentar isso aqui. De repente para 5 vezes, né? E de repente até fazer uma dessas vezes nesse dia aqui. Da refeição mais fora ali, né, desse planejamento. Por quê? Para ela não se sentir numa visão dicotômica de estou na dieta, sair da dieta. E aí a manutenção do exercício, nesse dia, vai ter uma regulação ali dessa percepção de, ó, não saí totalmente, hoje eu treinei, né, e do senso de autoeficácia. Estou conseguindo me exercitar. Que para ela tá difícil, já que tá 3 vezes por semana, tá? E aí eu vou trabalhar com ela no retorno, né? Então, eu vou mostrar isso aqui para ela também, tá? Ó, eu vou mostrar, ó, se a gente fizer essa dieta aqui, né, em 1 ano, olha só o tanto de peso que você vai perder, tá?
Ó, se você quiser chegar em 60 quilos, lembrando que ela tem 100 quilos, em um ano, né, sem mudar em nada, tá? Mas obviamente que eu vou sugerir mudança sim, até pela fase de manutenção. Seria uma dieta de 1.080 calorias, tá? E aqui já é o modelo dinâmico do emagrecimento, né? Não é o modelo ali mais linear, né? Ele já é mais dinâmico, tanto que inicialmente tem uma perda maior. Ó, 1.080 calorias e depois para manter 1.800. Só que, gente, aqui eu já vou trabalhar com expectativa. Se ela falar, não, em um ano, qual é o resultado que eu vou ter? Eu posso mostrar isso para ela. Só que eu vou falar, ó, na hora que tu tá em 100, chegou a 90, por exemplo, já é um baita resultado. Eu sei que tu quer chegar em 60, até porque ela vai usar o IMC dela. E lembra que a altura dela aqui é 1,60, tá? Mas vamos por partes, tá bom? Não é para você desanimar a tua paciente, mas lembra que a maioria não vai chegar numa perda assim e manter. Então, quando você consegue uma perda de peso de 10%, é uma baita perda. É um baita resultado, isso é bem importante, tá? Então, eu só mostro para ela entender melhor como que há as adaptações metabólicas, né? Mas, obviamente que eu não vou frustrar minha paciente falando que, ó, a chance de chegar nisso aqui é menos de 1%. Mas eu vou falar, vamos por partes, né? Vamos uma parte de cada vez, tá? Até porque o IMC aqui não vai representar também as variações de estrutura óssea. Não é que ela tem osso largo, tá, gente? Mas tem diferentes densidades ósseas, por exemplo, né? De distribuição de gordura, tá? Nesse processo de aumento aqui de atividade física, ela pode, se houver resistência, aumentar a massa muscular, tá bom? Mas às vezes eu mostro para o paciente só para ele entender que depois que chega aqui, ele ainda vai ingerir mais calorias, mas que é um processo muito árduo, é um ano comendo assim, né? Então, vamos pensar sempre fase a fase, tá? Por isso que eu falo que muitas vezes o mais importante não é a consulta inicial, tá bom? Vai ser o quê? O retorno dessa paciente. E aqui, olha só, ela retornou, tá? Então, aqui eu vou ter o retorno dela, né? Depois de um certo tempo, a proteína dela aqui já está um pouquinho mais alta, 1,66 gramas quilo, né? Ou seja, 156 de proteína, tá? Vou pegar minha calculadora aqui e a gente vai calcular, né? O peso dela por esse cálculo, tá? Então eu tenho 1,66, 156,32 de proteína. Então eu vou fazer 156,32 dividido por 1,66, né? 94 quilos, tá? Que foi o alvo que a gente conversou em 30 dias. Aí vamos falar que ela chegou em 94 quilos aqui. Ela vai falar, não, estou me sentindo muito bem, mas agora estou treinando mais pesado, estou treinando 6 vezes por semana, né? Melhorei minha apneia, tá? Eu meço a pressão arterial ali no consultório, obviamente que não é tão preciso igual um mapa, né? Que é um exame mais padronizado, bonitinho, mas eu vejo que já melhorou essa PA, tá? Faz exame novamente, a gente vê que ela começa a sair do estado de pré-diabetes, né? Começa a vir um pouquinho mais para baixo, e a circunferência abdominal cai. Bom, só que ela fala, não, agora está muito difícil. Olha como eu já mudo a dieta dela, né? Ó, mantive 200 gramas de morango, aumentei filé de frango, estava 100, né? Só para vocês lembrarem, estava 100, não estava 200. Agora eu coloquei 240, 120 em cada refeição, aqui é o peso pronto. Aumentei batata, estava 120 para 300, aumentei lentilha, que estava 200 para 300. Dobrei o iogurte, né? São 2 potes. Coloquei mais um ovo. Os vegetais aqui eu mantive 400 gramas. Pode colocar mais, tá, gente? Não tem problema, né? Coloquei uma banana aqui, tá? Coloquei 2 fatias de pão, queijo, azeite e aveia. Poderia melhorar ainda mais essa dieta, né? De repente colocar mais frutas, né? Seria interessante, né? Baixar um pouquinho desse ovo, colocar mais frutas, enfim, tá? Mas aqui eu estou vendo a adesão dela, né? Em fruta aqui seria interessante trabalhar com pelo menos 3 porções. Olha a proteína, como já subiu, e eu deixo mais alta. Olha o carboidrato, estou usando 50% agora. E a gordura, tá? Gordura também aqui, né? Já ainda está baixa, mas não está tão baixa assim, tá? Ou seja, aqui eu já vou conseguir bater mais micronutrientes, né? Olha o cálcio como eu já bati. O ferro aqui, né? Mesmo menstruando, está muito próximo, ainda mais se 2, 3 vezes por semana ela comer carne vermelha, tá? A fibra, ó, 50 gramas, né? Magnésio eu bati, que eu não tinha batido antes. O potássio eu bati, tá? Vitamina A continua bem, né? A B1 que eu não tinha batido, eu bati aqui também, tá? A vitamina E agora, eu não bati ainda, por quê? Porque está considerando azeite aqui, tá? Se eu troco por outro óleo fonte de vitamina E, como óleo de soja, já é mais fácil de bater, tá bom?
e faltou um pouquinho só de B9 aqui, né? Mas ainda assim não é um problema, né? De repente se eu coloco mais fontes de vegetais, né? Ou diminuo aqui essa batata e coloco um pouco mais de feijão, eu consigo bater bem, tá bom? Então não é um problema assim tão sério, tá? Então aqui eu aumentei as calorias dela, né? A gente vai ver agora, no nosso próximo vídeo, como é que seria o retorno dessa paciente, tá? Então é um vídeo mais curtinho, no próximo, né? Só para a gente quebrar um pouquinho essa ideia de retorno e conseguir então trabalhar melhor, né? Quais são as questões ligadas ali na nossa conversa desse retorno.